Mas nós somos otários ou não somos otários? Eu preciso descobrir isso por mim mesmo. Você é um otário e vocês. E eu sou um otário. Acho que muitos investidores em cripto, com os acontecimentos de hoje, ou acordaram de manhã, ou já souberam durante a noite e, na verdade, ficaram preocupados com essa questão. Vamos ajudá-los a entender se eles são otários ou não. Ao mesmo tempo, vamos descobrir se os participantes do MMM 2.0 são otários ou não. E também vamos comparar, digamos assim, as especulações, todo esse comércio de cripto com o sistema MMM. Antes de tudo, vamos entender a base. Como funciona qualquer mercado? O que é o preço de mercado? De onde ele vem? Vamos usar o exemplo do livro de ofertas da bolsa. Existe uma certa quantidade de oferta e a demanda por essa oferta. Se a um determinado preço, o número de pessoas querendo vender e o número de pessoas querendo comprar for igual, esse será o preço de mercado. Tudo é extremamente simples. Se o número de pessoas querendo vender aumenta, o preço cai. Se o número de pessoas querendo comprar aumenta, o preço sobe. Consequentemente, hoje o preço despencou em tudo. Alguns shitcoins, altcoins, segundo as notícias, simplesmente caíram 80%. Ou seja, as pessoas perderam seu dinheiro. Mas o que significa perderam? Para onde foi esse dinheiro? Ele foi para aqueles que venderam. Na verdade, vamos primeiro terminar com o básico. Já entendemos. Se o número de pessoas querendo comprar aumenta, o preço sobe. Se o número de pessoas querendo vender aumenta, o preço cai. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, acontece que todo o mercado, toda a economia, todas essas especulações, ou seja, qualquer mercado, isso não se aplica só às criptomoedas, mas também às ações e a tudo o mais, eles, na essência, dependem exclusivamente do desejo das pessoas de comprar ou vender. Agora vamos entender isso melhor. Aqui estão todos esses grandes criptoinvestidores que hoje foram praticamente tosados mais uma vez e desta vez em volumes sem precedentes. Nunca tinha acontecido algo assim antes. As notícias também dizem que na época da Covid algo desabou por lá, mas hoje tudo caiu 16 vezes. Imagine a escala disso. As pessoas lá não conseguem entender para onde foi o dinheiro. Já vamos chegar a isso. Então, vejam só, qual é a mágica do mercado? É que tudo depende do humor e do comportamento das pessoas. Afinal, com que intenção as pessoas compram criptomoedas? Com a intenção de vender mais caro. Ou seja, as pessoas basicamente compram esperando que o preço suba. Gravem bem essa frase. Esse é o gatilho de toda a economia, a expectativa de aumento de preço. Quando você espera que o preço vai subir, ou seja, você vai comprar. É isso. Essa é a base. Ou seja, não tem nada a ver com matemática, nem com progressões geométricas, como muitos dizem sobre pirâmides financeiras. O que você tem a ver com isso tudo? Tudo depende do humor das pessoas. Se todo mundo só comprar, tudo só vai crescer. Isso é absolutamente óbvio. Todos compram, como acabamos de descobrir, baseados na expectativa de aumento de preço. Portanto, toda a mágica está justamente nisso. A expectativa de aumento de preço provoca a pessoa a comprar. A pessoa compra e, justamente por causa dessa compra, o preço sobe. Ou seja, se olharmos em massa, se a maioria das pessoas compra, o preço vai subir, subir, subir. Se a maioria despejar, então, inversamente, o preço cai. O que aconteceu hoje? O motivo da queda, o motivo do despejo tão grande é apenas o tweet de Trump em sua rede social. Sobre o que ele fez com a China, desculpem a retórica, mas não há outra maneira de descrever. Agora vou explicar o porquê. 100% de deveres. Na minha humilde opinião, ele fez isso simplesmente porque ficou ofendido por não ter recebido o tão esperado e desejado Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel da Paz. E então ele ficou bravo e aparentemente pensou: bem, já que não sou um pacificador, vamos lutar. Mais ou menos assim. Na verdade, afirmo com toda a responsabilidade, e claro, essa também é a minha opinião, que isso é, na essência, o começo da Terceira Guerra Mundial. É, digamos, justamente a fase inicial, a primeira etapa, uma guerra econômica com a China. Estados Unidos e China. Na verdade, isso levará a consequências terríveis. Outra coisa é que o Trump, como ele é, ele muda de ideia o tempo todo. Hoje ele pode anunciar uma coisa, amanhã não anuncia, depois de amanhã anuncia de novo. Daqui a 4 dias já anuncia de novo, mas um pouco depois ou em outros volumes. Ou seja, ele é um especulador e comerciante experiente. Ou seja, essa é a vida dele. E na verdade, toda essa situação mostra o quão fácil é para apenas uma pessoa, o presidente dos Estados Unidos, manipular não apenas alguns mercados, mas o mundo inteiro, todos os mercados financeiros juntos. Naturalmente, ele vai fazer isso exclusivamente para o benefício da sua nação e para o seu próprio benefício pessoal. Só isso, nada mais o interessa. Então, hoje, de fato, a situação se complica porque há muita automação, muitos bots. E esses bots, como são? Eles funcionam com base em certos sinais. Então, aqui vai o tweet de Trump. É isso, a razão fundamental para vender.
Bem, todos os bots estão à venda, você entende? Pronto, o mercado entrou em colapso. Ou seja, isso, nesse exato momento, eu rio, porque é realmente engraçado que as pessoas depositam suas esperanças, na verdade, como eles chamam, diversificam os riscos, ou seja, transferem a gestão para alguns bots, programas. E o programa pregou uma peça cruel. Ou seja, só por causa disso aconteceu uma queda tão sem precedentes. Porque se as pessoas agissem por conta própria, ainda assim agiriam de forma um pouco descoordenada. Afinal, qualquer pirâmide financeira, se formos usar esse termo, e o mercado de qualquer ação, especulação, criptomoeda, é uma pirâmide financeira pura, onde uns lucram às custas dos outros. Ou seja, o vazia vende, o pet a compra e o vazia fica com o dinheiro dele. Pronto, não existem outros mecanismos. Ou seja, é uma pirâmide financeira em sua forma mais pura. Pois bem, a pirâmide financeira teme apenas um comportamento uniforme. Ou seja, pode-se dizer que isso é pânico, uma liquidação em pânico. E nós também sabemos fazer isso, na verdade. A única diferença é que esses mercados financeiros especulativos, seja de cripto, ações, tanto faz, são manipulados por quem tem uma fortuna enorme. Ou seja, eles são os donos ali. O que os hamsters podem fazer com seus microcapitais? Você só pode investir esperando que o preço suba e torcer para que esse preço realmente aumente. Você também pode, com cara de entendido, desenhar alguns gráficos, linhas, sublinhar alguma coisa, uma linha auxiliar. Enfim, é como adivinhar lendo borra de café. Afinal, como é que com linhas você vai descobrir que o Trump, desculpe, vai ter um surto e de repente impor tarifas à China? Como é possível descobrir isso? De jeito nenhum. Ou seja, tudo isso confirma absolutamente todas as palavras de Sergei Panteleyevich Mavrod, tudo o que ele já disse sobre mercados financeiros, sobre pirâmides financeiras, sobre Bitcoin, sobre a MMM. Na MMM, na verdade, acontece exatamente a mesma coisa. Aqui, os mauroides abstratos estão crescendo na expectativa do preço simplesmente porque eu anunciei que esses mauroides abstratos têm um crescimento estimado de 20 a 100% ao mês. Presumivelmente, ou seja, essas são minhas suposições. As pessoas acreditam nessas suposições e, na expectativa de que elas se tornem realidade, elas ajudam os outros. Ou seja, na esperança de que depois receberão uma ajuda já 2 vezes maior. Bem, no máximo 100% ao mês. Ou seja, em um mês, Vazia oferece ajuda de 10 mil rublos, esperando que, em um mês, ele receba ajuda de 20 mil rublos. Nesse sentido, em que o MMM é diferente de toda essa cripto, de todos esses mercados? Tecnicamente, em nada. Mas há uma diferença fundamental no sentido de que o MMM tem um objetivo. Como as pessoas no MMM estão direcionadas, digamos, sintonizadas e se movem na mesma direção, ou seja, temos um vetor, um objetivo de unir nossos microcapitais para ficarmos mais ricos, para não dar dinheiro aos banqueiros intermediários, mas sim uns aos outros diretamente, já os especuladores têm como objetivo enganar uns aos outros. É isso. E por isso mesmo eles sofrem. Hoje, milhões de pessoas sofreram no mundo todo. Não só na Rússia, mas no mundo inteiro. Milhões de pessoas. Compraram criptomoeda por 100 e agora ela vale de 20 a 50. Ou seja, eles nem conseguem recuperar o que investiram. E se começarem a vender, vai cair ainda mais. E é assim que vai continuar acontecendo. Ou seja, esse sistema é exatamente a mesma pirâmide financeira, só que nela quem sempre enriquece são os chamados baleias. Eu os chamaria de tubarões, para ser mais exato. Ou seja, pessoas que têm muito dinheiro que entram como um imã e manipulam o mercado. Naturalmente, o Trump tem agentes de influência. O que vocês acham? Vocês acham que ele não tem seus próprios bots? Pois bem, ele, com esse meme coin dele, o Trump, já demonstrou tudo isso mais de uma vez. Quantas vezes ele já deu golpe, começando desde o seu mandato presidencial? Eu mesmo já escrevi várias vezes no canal do Telegram Mavro de Base que aquilo era um teste, que ele estava treinando. Até gravei vídeo sobre isso. Mas todo mundo ri, só que ninguém leva a sério. Claro, é melhor procurar voos com todos os tipos de humor e piadas. Por que se preocupar em entender qualquer coisa? Então é isso que eu quero dizer. Para resumir, seja o MMM ou o mercado de qualquer criptomoeda ou ação, tecnicamente é a mesma coisa. Todas essas são ferramentas de trabalho. Mas a diferença colossal está no fato de que, em todos esses mercados de criptomoedas e ações, de vocês, dos investidores privados, dos comuns, não depende absolutamente nada. É justamente por isso que vocês são obrigados a usar essas análises técnicas e outras adivinhações, como ler borra de café. Vocês são guiados. Vocês são manipulados. Entendem? Não é à toa que chamam de hamsters, que são tosquiados, dizendo que vocês são um recurso. Vocês são atraídos para lá por pessoas como Trump, que são donos da mídia e dos meios de comunicação de massa, que têm um peso midiático colossal. Aí ele solta alguma coisa, me perdoem a expressão, na sua rede social. Bem, não tem outro nome para isso. E todo o mercado desaba. Como isso é possível, afinal? E se ele nem for implementar essas tarifas, afinal? E se ele estiver fazendo tudo isso só para manipular o mercado, para derrubar tudo agora e comprar tudo a preço de banana? Depois ele diz: vou cancelar as tarifas. E o mercado sobe. E vocês vão correr para comprar de novo.
E assim, o Trump, ou seja, comprou na baixa, como dizem, e vai vender na alta. Nada depende de vocês lá. Nada, mas na MMM depende, ou seja, se quiserem, é exatamente a mesma pirâmide financeira, mas é aí que está a sua força. É uma ferramenta absolutamente funcional e super eficiente. Todos esses percentuais que eu não garanto, na realidade, são pagos, entendem? E aqui tudo depende de cada participante, da sua atitude em relação ao sistema, de quanto esforço você dedica ao seu desenvolvimento, da ajuda prestada e assim por diante. Ou seja, tudo está em suas mãos, entendem? Além disso, até mesmo o próprio pensamento, esse de como todos ficam preocupados. Pirâmide financeira, o organizador recolhe todo o dinheiro. De onde isso vem? Bem, é claro de onde, cada um julga por si mesmo. As pessoas são assim, não temos outros parâmetros por definição, apenas a nossa experiência de vida. Ou seja, se a pessoa suspeita de todos, achando que ao redor, por exemplo, só há trapaceiros, então ela vive em um mundo onde só encontra engano. E aqui é a mesma coisa. Você simplesmente se depara em todo lugar apenas com pirâmides que recolhem dinheiro para si. Bancos, todos esses fundos de pensão, o nosso querido governo, isso são pirâmides financeiras em sua forma mais pura. Trump com esses meme coins, shitcoins e todos os outros. Maiores, menores. Mas todas são pirâmides que funcionam exatamente para enriquecer o seu dono. E você não teve contato com outras. É justamente por isso que lhe parece que na MMM você está, como se diz, tentando impor suas regras em um mosteiro alheio. Ou seja, você chega com sua experiência a um sistema que é organizado de outra forma. É claro que você nem consegue imaginar que algo assim seja possível, porque você só lida com engano, só com a arrecadação de dinheiro, desde o nascimento. Então, tudo o que eu peço a você, apenas permita-se considerar essa ideia, pelo menos. Apenas permita-se considerar essa ideia. Eu não estou dizendo para você trazer seu dinheiro para cá. Apenas pense, estude, observe. Permita-se considerar que este sistema foi criado com outro objetivo, para que as pessoas comuns, a maioria dos cidadãos comuns, possam não necessariamente ficarem ricas, mas para que possamos viver uma vida digna. Afinal, imagine, de acordo com as estatísticas, por exemplo, há 60 trilhões de rublos em depósitos bancários. Você sabia que com esse dinheiro todas as empresas da economia russa poderiam ser compradas pelo valor de mercado? Bem, hipoteticamente falando. Ou seja, todas essas empresas como Gazprom, Rosneft e Sberbank, é que esse dinheiro está disperso e está nas mãos dos banqueiros. O que eles estão fazendo lá, afinal? Porque você mesmo leva seu dinheiro para os agiotas e depois reclama que há um enorme buraco na nossa economia. Você mesmo entregou seu dinheiro para trapaceiros, verdadeiros vigaristas. A MMM, nesse sentido, né, é um antissistema. Sim, o mesmo dinheiro, os mesmos 60 trilhões, mas eles são distribuídos entre as pessoas. Aqui Vazia transfere dinheiro para a Pétia. Você não está transferindo esse dinheiro para o banqueiro Greff, mas para outra pessoa como você. Essa é a diferença. Estude isso. Apenas descubra. Não há necessidade de levar dinheiro para lugar nenhum. E por fim, quero acrescentar mais uma coisa. Todos esses haters que lutam contra a MMM, tentando colocar obstáculos no nosso caminho, gritando que eu sou um golpista, que estou arrecadando dinheiro para mim e assim por diante. Bem, já repeti milhões de vezes. Se eu fosse um golpista, por que usaria o nome MMM e envolveria Sergei Mavrodi? Isso é para novatos, para quem me vê pela primeira vez, refletirem. Ou seja, com isso eu só acabo afastando vocês. Ou o que vocês acham? Eu não sei, que estereótipo nojento. Nossos meios de comunicação mais honestos e incorruptíveis criaram na consciência pública que a MMM é um golpe e uma pirâmide financeira. Então pergunto, por que eu iria mencionar esse golpe e o vigarista Mavrodi aqui, se eu quisesse enganar vocês? Significa que eu sou movido por outros motivos? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles lutam contra a MMM, supostamente porque as pessoas vão sair prejudicadas e assim por diante. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo foram prejudicadas. Isso é um fato. Hoje estou lendo Shari. Ele escreve que, lá na Ucrânia, alguém se matou. Um sujeito que supostamente arrecadava dinheiro para investimentos. Quantias insignificantes, pelo menos em comparação com a MMM. Ele arrecadou 65 milhões de dólares das pessoas. E acabou se matando com uma arma que tinha ganhado de presente. Leiam lá no Shari, está tudo escrito. A verdade nua e crua é que as pessoas lá são todas problemáticas. Milhões de dólares. Você entende? Só porque Trump disse algo, perdoe-me por tal retórica. Não há outra maneira de chamá-lo. Ele estava tossindo alguma coisa em sua rede social True Social, onde ele tosse alguma coisa constantemente. E o mundo inteiro imediatamente tremeu e tudo desabou. Eu não entendo como, diante desse cenário, alguém pode simplesmente não perceber que toda a economia não tem absolutamente nada a ver com matemática. O que a matemática tem a ver com isso? Tudo se baseia em acontecimentos. E tudo depende do humor e do comportamento das pessoas. Se as pessoas têm vontade de comprar, se elas acreditam que o preço vai subir, elas vão comprar. E como resultado, o preço vai subir.
E se elas não acreditam, se, por exemplo, elas ficaram assustadas porque o Trump impôs essas tarifas. Isso já é outra história. Dá até para escrever um livro sobre o que pode acontecer com a economia, como ela pode se dividir depois disso, se ele realmente as implementar. No fundo, tudo isso é um mundo bipolar. É um mundo pró-americano e um mundo pró-chinês. Gravem isso a sério, anotem. A não ser, é claro, que ele as cancele, se ele mantiver e implementar exatamente como anunciou, com tarifas de 100%. É isso que vai acontecer. Pronto, é o fim de tudo. É o fim do mundo antigo. Para os americanos, isso é uma inflação absurda, aumento. Tudo é valioso. Para os chineses, isso significa desemprego porque as fábricas fecharão. Onde mais eles encontrarão um mercado como o ZEUA? Onde? Bem, para os concorrentes chineses, para a Índia, para o México, quem mais temos aí? Bom, estou por fora do assunto, apenas Tailândia e Taiwan. Para eles, sim, agora haverá um boom. Pelo contrário, eles podem se tornar líderes. E para todos os aliados da China, e em primeiro lugar para nós, para a Rússia, mas precisamente para o nosso Estado, porque aqui na Rússia é assim. O Estado é uma coisa, as pessoas são outra. Então, para o Estado, isso é o fim. Já estamos sob sanções, e mesmo assim, nossas autoridades talentosas, esses gênios econômicos, tentam, como sempre, assim que surgem problemas, aí simplesmente arrancar o couro das pessoas, e tudo isso começou com essas taxas básicas. As pessoas não entendem, levam dinheiro para o banco na esperança de que haja algum tipo de garantia lá. Às vezes tenho a impressão de que as pessoas não aprendem. O Sberbank já enganou essas pessoas há 30 anos, mas elas continuam levando dinheiro para lá e acreditando nessas garantias, nessas promessas, sem entender que tudo vai acontecer de novo, só que em uma escala ainda maior. Enfim, não estou insistindo em nada, vocês são todos racionais, inteligentes, gênios, sabem de tudo, então tirem suas próprias conclusões. Observem, o mais importante é que pelo menos leiam, simplesmente leiam como a MMM funciona, leiam o aviso e as minhas recomendações, que chamamos de regras no bot do Telegram MMM Invite Bot, com underline, enfim, é isso, sejam bem-vindos.